Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Para correr a prova dos 3 tambores, é preciso ter um cavalo veloz e perspicaz. Para isso, nada melhor do que um cavalo de corrida. E é sobre eles que falaremos hoje. Acompanhe! Eu te pergunto, qual o melhor sexo? Ou seja, o melhor gênero de cavalos para competir a prova dos 3 tambores? A maioria não tem dúvida, o melhor é um animal macho castrado. Éguas são mais complicadas de treinar porque elas têm cio e atitude forte. E garanhões são geniosos e bem territorialistas. Corrida ou trabalho? Não compre um cavalo de corrida com índice de velocidade maior que 90, por um motivo básico. Ele vai custar muito mais caro. Temos que comprar sempre o descarte desses cavalos de corrida. Aqueles que correram ou que treinaram, mas que fracassaram ou não atingiram índice muito importantes. Um cavalo com índice 100, por exemplo, e um campeão vai custar muito mais caro. E como comprar um campeão de apartação para colocar no tambor? Quase ninguém tem a coragem de fazer isso. Vale ressaltar, é um desafio. A gente usa muito na prova do tambor o cavalo quarto de milha. E a gente usava muito o papel, assim, a genética de trabalho. Quando eu comecei, faz 17 anos já, era muito trabalho, a gente falava muito em corrida. Aí vem cruzando o trabalho com corrida, hoje em dia tem muita gente usando só corrida e colocando no tambor, né? Mas assim, é um tipo de corrida que dá certo no tambor, porque tem uns que talvez não vai dar certo, talvez não trabalha tanto, né? Procure comprar um cavalo que tenha treinado ou corrido e obtido um índice menor, um índice baixo. O ideal é que seja de 75% a 90% o máximo desse índice. Cavalos que logo no treinamento se destacaram também vão ser uma boa opção. Lembrando que em ambos os lados eles devem ser 100% sãos. Nunca compre um potro de menos de 2 anos fechado em corrida. Esses são os mais caros por serem promessas para a raia. Um cavalo de corrida que não correu ainda, está no começo do treinamento, é uma promessa de um sonho. Por isso, vemos nos leilões preços elevados para esses potros. O preço alto revela o prêmio ou ágio pelo sonho de ter um futuro câmbio. E os competidores da corrida sabem disso e pagam por isso. Faz parte de um jogo. Agora, um cavalo fechado em linhagem de corrida de algum criador não especializado na corrida pode fazer sentido se o preço for certo para você. A linhagem de corrida cai invariavelmente em 2 sangues, Dash for Cash e EasyJet. Esses 2 animais são os pilares do cavalo de corrida moderno. Procure animais com a maior concentração sanguínea desses 2 garanhões. Linhagem dessas máquinas inclui o First Down Dash, que é o mais famoso, o Stray King 6, EasyJet. É muito estudada essa parte do cruzamento do cavalo de corrida. Então, sabe o cavalo de corrida que vai dar certo no tambor e que não vai. Já tem comprovado nas pistas já, né? Então, fica mais fácil da gente estar podendo comprar um animal de corrida para o tambor. No Brasil, você encontra essa linhagem em cavalos Apollo VM, Holland Easy, Signet Fly, a Strike of Cash, entre outros. Os mais provados para o tambor, apesar de não serem muitos, são os Apollos VM e o Holland Easy.
Agora temos no Brasil também o melhor sangue de corrida para tambor dos Estados Unidos, que é o Dash da Fame Existence. Vários novos garanhões estão disponíveis e vão ajudar a difundir o nome dessa lenda viva nos 3 tambores brasileiros. Mas ainda vai demorar um pouco, de 1 a 3 anos, para que possamos ver nas pistas o sonho que esses animais vão poder nos proporcionar. Quarto de milha, a gente consegue olhar para ele e saber a conformação dele. Tem uma garupa muito forte, a cabeça é uma cabeça pequena, a orelha pequena, ele é muito musculoso, é muito forte. Assim, não que os outros não sejam, mas assim, a estrutura dele é diferente. Quando você pega o manga larga, a garupa do manga larga já é muito diferente no quarto de milha. A cabeça do manga larga é um pouco maior, é mais comprida, do quarto de milha não. Então, assim, é umas diferenças assim, poucas, mas assim, a gente já sabe, né? A gente que vive já no meio já sabe a diferença. A formação de um animal é essencial. Vários acreditam que o melhor é comprar um cavalo mais bem conformado e pior de pedigree do que o inverso. Alguns pontos básicos sobre a conformação que parecem ser voz comum. O cavalo precisa ser equilibrado e ter bons aprumos. Nada de mãos tortas ou pernas muito retas. Equilibrado quer dizer que a frente e a traseira estarão em harmonia. Não se deve comprar um cavalo com a frente muito pesada e sem garupa, por exemplo. A linha de pescoço deve ser equilibrada também e suave na sua saída. Nada de pescoço grosso ou curto. A garupa forte, o lombo mais curto com cernelha alta e a linha da barriga tem que ser maior que a linha do lombo. Uma garupa tem que ter membros fortes e posteriores musculosos, pois isso é fundamental para que o cavalo possa reunir mais facilmente e explodir na saída do tambor. A altura ideal é um cavalo com a altura de cernelha de 1,48 a 1,55 no máximo. Isso não quer dizer que um cavalo baixinho ou muito alto não possa ser um ótimo cavalo de tambor. A quartela, a área entre o casco e o boleto, deve ter 10 centímetros no máximo. Um cavalo com quartela muito grande oferece risco de lesão maior. Os cascos devem ser grandes e sempre saudáveis. Casco pequeno não é bom. O cavalo precisa de uma boa base para poder absorver o impacto das suas corridas. Não existe esse negócio de casco branco ou mais escuro ser melhor. Isso é lenda. Cernelha alta. Prefiro um cavalo com a cernelha mais alta do que sua garupa. Isso ajuda no equilíbrio desse animal quando ele está entrando e principalmente saindo do tambor. Nunca compre um cavalo com a garupa mais alta que a sua cernelha. Os olhos têm que ser expressivos, mas calmos e que projetem tranquilidade e inteligência. Hoje entendemos quais são os cuidados e as características dos cavalos de corrida. Amanhã nós vamos voltar para nos despedirmos e falar um pouquinho sobre o bem-estar animal. Até lá! Tchau!